Seja muito bem-vindo ao Café na Palavra, ao quadro Crente que Entendeu, segunda temporada. Meu nome é Hugo Mendes Guimarães, estou de cenário novo e trago hoje um versículo conhecidíssimo para nosso estudo. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2:9. Não parece muito que Paulo está falando como uma forma escatológica? E a gente entendeu durante muito tempo, muitos anos, que está se falando dos céus, ou seja, está falando realmente do paraíso? O que o texto quer dizer, realmente? Bom, como eu sempre digo, texto sem contexto é só pretexto. Bom, num contexto imediato, a gente analisando, parece que realmente é algo que é preparado para o futuro, né? Numa visão de que nós não vemos, não ouvimos e não sabemos ainda e não penetrou no nosso coração o que Deus tem preparado para nós no futuro. Para analisar o contexto, eu vou voltar a alguns versículos, né? Irmãos, quando fui ter convosco, eu não anunciei nada a não ser o Cristo crucificado. A minha pregação para vocês não foi demonstração de eloquência, com palavras persuasivas, mas demonstração de espírito e poder. Para alguns, porém, eu tive que demonstrar algum tipo de sabedoria ou de conhecimento, mas não segundo o homem, mas segundo Deus. Aquele que Deus revela. Passagens todas vão falar, né? Cristo glorificado é um mistério para nós. O que é o mistério? É Cristo crucificado. E 2 horas depois. O que está falando no versículo anterior? 8. O qual nenhum dos príncipes desse mundo conheceu, porque se tivesse conhecido, nunca crucificariam o Senhor da glória. Perfeito. Vamos para o 9 agora pegar a chave? Mas está escrito, 2 pontos. Então o versículo 9 inicia, mas está escrito. Está escrito aonde? Eu pergunto para você. Onde está escrito isso? Do que Paulo está falando? Bom, Paulo está fazendo aqui, na verdade, no versículo 9, um hiperlink com o Antigo Testamento. Paulo aqui está falando de alguém no passado que falou exatamente sobre isso. Por isso que ele está citando, está escrito, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou o coração do homem. Então está escrito onde? No Antigo Testamento. No livro de Isaías. Isaías 64:4. Pegue e dê uma olhada na sua Bíblia. Isaías 64, capítulo 4. É onde Paulo está se referindo a esse texto que ele fala lá em Coríntios. Mas como sabemos que está escrito, o que ele está dizendo é, como está escrito em Isaías 64:4, pegue a sua Bíblia e lê comigo. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus, além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. O que está acontecendo aqui? Paulo está dizendo, se referindo ao texto de Isaías. 750 anos antes de Cristo estava falando sobre isso. E aí está a chave. Ué, será que Isaías, então, naquela época, estava falando da vinda de Jesus e do céu? Será que foi revelado para nós ou não? Então, para fechar o nosso entendimento aqui, a gente vai voltar para 1 Coríntios 2:9. Paulo, explica para mim aí, irmão, não está dando para entender. Ou revelou ou não revelou? Porque meu olho não viu, o ouvido nenhum ouviu, ninguém sabe, nunca penetrou o coração, foi revelado ou não foi revelado? E aqui está a resposta. Então, vou pegar o versículo 10 agora, que o versículo 10 vai explicar. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Olha que curioso. Então, ele está falando que foi revelado. A nós foi revelado. No versículo 9, ele está falando que, como está escrito lá em Isaías, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Porém, aqui no 10 ele já diz, mas a nós foi revelado. A nós foi revelado pelo Espírito, que penetra em todas as áreas. E o que está falando? De que mistério é esse, então? Não é do paraíso? Não é da vida eterna? Não é dos céus? Foi nos revelado pelo Espírito? O que Paulo está dizendo é exatamente isso. E não está fazendo referência alguma com o paraíso. O texto aqui, Paulo está explicando em 1 Coríntios, não está fazendo referência a paraíso. Não está falando sobre a vida após a morte. Paulo está falando do mistério de Jesus crucificado. Esse texto não deve ser utilizado nunca para se referir ao céu como um mistério,
porque não é isso que Paulo está falando. Esse mistério, como explicado na própria palavra, já foi participado, já nos foi mostrado. O que Paulo está tratando aqui é desse mistério da graça de Cristo crucificado nos salvando, sem merecermos. O que Paulo está explicando aqui não tem absolutamente relação alguma com o paraíso. O que está aqui é algo inefável. O que Paulo está falando aqui é que o homem jamais poderia imaginar uma salvação tão grande, vinda de um Deus encarnado que morreu por gente que não merecia, assim como eu, assim como você. O que Paulo está falando aqui é disso, e não do céu. O que Paulo está falando aqui é do mistério de viver com Cristo, em Cristo. Então, irmãos, o que olhos não viram e ouvidos não ouviram e nunca penetrou o coração do homem, não é a relação aos céus, e sim ao mistério de viver em Cristo, através do seu Filho Jesus, que teve uma boa obra e consolidou ela na cruz. Então, gente, o conceito de paraíso, na verdade, vem lá de trás, lá de Gênesis. Isso não é novidade, isso já está na Bíblia lá atrás. Paulo não está falando disso quando está se referindo em 1 Coríntios 2,9. Paulo está se referindo realmente a um Cristo crucificado. Você sabe qual é o grande mistério? O grande mistério é esse, o conceito de comigo, o conceito de um Deus dentro de mim, um Cristo em nós, vivermos em Cristo. É esse o mistério. E a gente lê o versículo 9, mas não conclui lendo o 10. Porque se você lê o 9 e o 10, você vai ver que o 10 explica o versículo anterior. Nos foi revelado. E você, crente que entendeu, agora viu? Ouviu? Entendeu? Gostou? Peço que você então dê o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe com mais gente. Semana que vem tem mais um Crente que Entendeu.